Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo vamos falar aí um pouco sobre a Vale e as perspectivas das empresas do setor cíclico. Mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, deixem nos comentários vídeos futuros que vocês queiram que eu realize aqui. E, pessoal, não se esqueçam que eu vou estar deixando o link da planilha de preço teto aqui na descrição do vídeo. É uma planilha muito dinâmica, contém 70 ações aí com potencial para 2024, com todos os indicadores já inclusos, tá? Recebi feedbacks muito positivos dessas planilhas sobre os indicadores. Estou gostando muito que vocês estão curtindo e já tem ajudado aí muitos inscritos a ter uma noção maior, mais ampla, né? Com mais segurança do mercado financeiro. Indicadores já mastigados e eu ensino aí como calcular vários indicadores complexos da Bolsa de Valores nessa planilha. Link na descrição do vídeo. Pessoal, então, antes de começar aqui esse vídeo, vale ressaltar que eu não possuo a Vale do Rio Doce no meu portfólio, tá? Em nenhuma empresa aí do setor cíclico, portanto, é um setor que eu acompanho de perto, tá? Porque o Brasil, ele é um setor muito rico em commodities, né? Por mais que seja um setor cíclico aí, né, que varia em função com a economia, é um setor aí muito bom no médio a longo prazo, que gerou muito valor ao acionista, em específico uma empresa aí como a Vale do Rio Doce, é uma gigante aí do setor de mineração, e gerou muito valor aí aos acionistas ao longo do tempo, tá? Vale ressaltar, pessoal, que a principal receita da Vale, tá, é o minério de ferro, né? O próprio primeiro trimestre aqui, como vocês podem perceber, foi marcado por vendas robustas de minério de ferro, que aumentaram em 15% ao ano, e pela melhoria consistente nas operações de minério de ferro, no cobre, né, e outros metais que a Vale do Rio Doce detém aí como principal produto na sua receita. Vale ressaltar, pessoal, que as commodities, principalmente o minério de ferro, não tem valor agregado, ou seja, varia em função em cenários extrínsecos, como importação e exportação da China, varia com a taxa de câmbio e outros fatores econômicos, tá? E a taxa média de processamento no trimestre, no qual o níquel, as operações do Canadá e da Indonésia entregaram um desempenho mais forte. Mesmo assim, com esse desempenho mais forte que a Vale teve na sua produção e vendas, as ações da Vale tiveram uma queda bem robusta aí nesses últimos tempos. Se a gente pegar aqui na questão anual, as ações já caem de uma maneira bem expressiva, caindo aí mais de 10%, né? Aqui não está atualizado, mas as ações da Vale chegaram a cair aí mais de 20%, tá? E sim, teve uma piora nos lucros da empresa. Por quê? Porque o principal produto que a Vale vende, né, o minério de ferro, o Iron Ore, teve uma queda robusta no seu preço. Vejam que aqui em 2021 foi o pico da Vale, né? O minério de ferro chegou a custar $212 por tonelada e desde então o minério de ferro já acumula uma queda bem expressiva, né? Hoje cotado aí a $107, ou seja, como o cobre, o minério de ferro, que é o principal produto da Vale, né, caiu de uma maneira bem expressiva, os resultados da empresa têm ido na mesma mão. Se a gente pegar aqui no Investidor 10, que já tem os dados totalmente contabilizados, você não precisa ficar caçando aí no site de RI, vocês podem perceber que desde 2021 a receita líquida e o lucro líquido da Vale vem caindo. Olha só, $96 milhões, né? Caiu aí para 40 milhões em 2023 e agora, né, encerrou aí com 40 milhões de dólares. Isso aqui em reais, pessoal, o dólar hoje está cotado aí, né, a 5,29. Se a gente pegar o lucro da Vale para o exercício de 2023, vamos ver aqui quanto que a empresa se encerrou em 40 milhões de dólares. Vamos colocar aqui 40 vezes 5,29. Sinal, a empresa lucrou 211 milhões, tá? Para uma empresa que estava lucrando 121 milhões de dólares, então teve uma queda bem robusta aí na sua lucratividade. E as cotações seguiram os resultados da empresa, tá? Perceba aqui que a Vale teve essa queda expressiva do lucro, consequentemente a cotação também foi na mesma mão. E é assim que funciona com empresas cíclicas, pessoal, né? Há cenários bons para essa empresa, onde você tem o boom ainda da commodity, no caso o preço do minério de ferro sobe, né? O preço do principal produto que a empresa vende sobe, consequentemente acaba beneficiando essa empresa com lucros maiores pagamentos de dividendos e consequentemente o mercado acaba elevando o preço das ações, assim como em ciclos passados. Vejam aqui, ó, a Vale chegou a reportar prejuízo em 2015, né? Com um prejuízo aí de 46 bilhões, ou seja, um preço bem elevado. Consequentemente, as ações caíram. Logo depois, a empresa se recuperou e as ações subiram vertiginosamente, tá? Subiram mais de 800%, saindo aqui de R$13
para R$ 87, porque o lucro líquido subiu e, consequentemente, pagamento de dividendos. Então, empresas cíclicas, você consegue sim ganhar muito dinheiro com esse tipo de empresa, tá? Mas você tem que comprar nos cenários de baixa, né? De baixa da commodity. Não é preferível que você compre esse tipo de empresa no topo, tá? Quando tudo está nas alturas, o preço da commodity está lá em cima, porque você pode aí vislumbrar um estado de priorização, né? Ou seja, essa empresa pode enfrentar aí uma piora nos seus resultados. Mesmo assim, no médio e longo prazo, a Vale gerou muito valor para o acionista que ficou lá durante muito tempo na empresa, conseguiu um retorno expressivo nos últimos 10 anos, né? Se a gente pegar aqui no Oceans 14, que é um site que eu utilizo bastante aqui para analisar ações, né? Perceba que se a gente colocar aqui a Vale do Rio Doce em questão, for aqui na aba de cotações, que é onde analisa o retorno anual composto, né? Perceba que a Vale gerou um retorno de 10.279% desde o plano real, tá? Então foi uma empresa que gerou muito valor aí, né? E perceba que até mesmo empresas cíclicas, onde varia com o preço da commodity, demanda, exportação e importação, o dividendo é a principal componente de valor ao acionista, principalmente aqui no Brasil, que os dividendos eles são impostos, eles são aí isentos de imposto de renda, tá? Perceba que sem o dividendo a Vale só gerou 2.887% e com o dividendo 10.279%. O retorno é de 300% a mais apenas do acionista pegar o dividendo e reaplicar. E para quem reaplicou em momentos de baixa, né, ou seja, ficou posicionado nesse tipo de empresa e teve aí uma queda no seu produto, a empresa piorou aí por um cenário temporário, né, consequentemente acabou tendo um retorno bem elevado. Porque o mercado, pessoal, ele olha muito para o curto prazo. Então, consequentemente, você pode estar se aproveitando de quedas a curto prazo para aumentar suas posições nesse tipo de empresa, tá? De qualquer forma, se a gente for aqui nos resultados da Vale, pessoal, perceba aí que a companhia divulgou, né, avançando em novas alavancas, melhorias tecnológicas, permitiram uma redução de 77% dos incidentes e atividades críticas. O minério de ferro atingiu 70%, né? A maior produção para o primeiro trimestre de 2019. Então perceba que sim, teve um aumento na produção de minério de ferro. Ou seja, a companhia tem produzido mais, tem vendido mais. A parte da Vale tem sido feita, é uma empresa boa, né? Tem uma boa gestão. Né? Perceba aí ó, que as barragens têm se tornado menos arriscadas também, né? Mesmo com possíveis rumores do mercado sobre estouros de barragens futuras, ainda assim as barragens estão mais seguras hoje. Então a empresa tem investido em melhor. O EBITDA da empresa continua excelente, em 3,4 bilhões de EBITDA, tá? Muito bom, ó lá, teve aumento nas vendas de minério de ferro, mas o que acontece com a Vale é basicamente isso, pessoal, empresas cíclicas no geral. Mesmo que a empresa tenha um aumento de produção, se o preço do minério, o preço do produto despencar, basicamente fica elas por elas, e pode até reduzir aí os lucros dessas empresas, porque a queda do minério foi muito agressiva, pessoal, olha só a queda que tivemos, tá? E esse cenário já se repetiu muitas e muitas vezes. Olha só, teve aqui uma grande alta do minério, depois despencou, novamente uma alta, depois despencou, aqui uma super alta despencou. Então, é normal em empresas cíclicas você ver esse tipo de movimento, tá? Você que já conhece mais esse setor, já tem que estar habituado, tem que ter um estômago um pouco maior, porque quedas irão acontecer. Assim, a mesma coisa com a Petrobras. A própria Unipar também, ó, que teve uma queda aí do PVC, né? Que é o principal produto que a empresa, a gente veja a queda nas ações e a queda no resultado que a empresa teve. Olha só isso aqui. Se a gente pegar aqui o resultado consolidado, desde 2021, a empresa começou a deteriorar os seus resultados. Tá? Então, empresas de commodities são assim, pessoal. Né? Em 2021 e 2020, é muito fácil você falar de empresas de commodities, porque eles estão no topo histórico, reportando o pico de lucratividade. Portanto, quando está num cenário de baixo, ninguém quer comprar. Quando, na verdade, esse seria um cenário bom para comprar esses tipos de empresa. No caso, totalmente o oposto, né? Nada é recomendação de compra ou de venda, mas pegando aqui como exemplo a Vale e a Unipar em termos de múltiplos, tá? Perceba que ambas estão com uma relação PL alta, né? Com o setor de commodities e estão aí com o EV sobre EBIT, né, um pouco mais elevado. Portanto, esses são indicadores essenciais para você analisar empresas de commodities. Ou seja, pessoal, quanto mais alto o PL, melhor, porque significa que o mercado está precificando um fundo para esse tipo de empresa, né? Ou seja, aqui, percebam que a Unipar, quando estava aqui numa relação PL de 19 vezes para o ano de 2019,
ela estava num período ótimo, suas ações estavam bem subprecificadas, ela estava lucrando bem menos nesse tipo, né? Nesse ano em particular, se vocês pegarem aqui no ano de 2019, vejam só a receita que a Unipar teve em seu lucro líquido, tá? Se vocês pegarem aqui como exemplo, ó, lá no resultado operacional da empresa, olha só, estava tendo 172 milhões de lucro, depois teve todo esse boom. Então, basicamente, com empresas comoditizadas, ou seja, empresas do setor cíclico, é preferível, quanto maior o PL, melhor, porque significa que o mercado está já priorizando, já está jogando um cenário de pior, de caos nesse tipo de empresa no seu preço, no seu valor de mercado, né? E isso pode sim trazer oportunidade, totalmente diferente de empresas perenes, que quanto menor o PL, melhor. Então, inverte a fórmula, né? Empresas do setor cíclico, você quer que essas empresas acabem aí piorando, obviamente, para que você entre num cenário favorável de preços, tá? Mas a visão de longo prazo é a mesma, né? Você não vai... se você está entrando nesse tipo de empresa para ter a fazer meio que um trade, né? Um swing trade, estou entrando para pegar um cenário de alta da commodity e acabar vendendo. Você vai ter até um retorno legal, só que não vai ter um retorno do que ficar exposto ao longo do tempo, porque, pessoal, o longo prazo traz um retorno expressivo. Quem ficou nas ações da Vale todo esse tempo investido, olha só o retorno. Então, com qualquer empresa, se a gente pegar aqui a própria Unipar, né, que também é cíclica, né, uma empresa aí que varia em função do preço do PVC, perceba que o próprio Barsi também detém uma participação bem grande na Unipar, né? Olha só o retorno, mesmo com todo esse cenário de queda do PVC que a gente tem enfrentado, priorização dos resultados, menor pagamento de proventos. Quem já está há bastante tempo, pelo menos há uns 10 anos com a Unipar aí na carteira, já tem um retorno muito satisfatório, de 7.400%, tá? Fora os dividendos que esse acionista foi colhendo aí, porque não necessariamente você vai reaplicar sempre na mesma empresa, você vai aplicar outra empresa da carteira, vai ter outros retornos. Então, o longo prazo traz sim retorno, tá? Tanto que tem estudos que apontam que se você investe em ações, em qualquer ativo de risco aí na Bolsa de Valores, no curto prazo, você vai ter riscos, obviamente, de 80% a 90% de perder. Mas, quanto mais o horizonte de tempo vai se estendendo, ou seja, 4, 5, 6 anos, o seu risco fica ínfimo. A chance de perder investindo dinheiro é de 0,5%, nem isso. Então, basicamente, quanto mais o tempo passa, maiores são suas chances de ficar positivo aí na Bolsa de Valores ou na empresa que você está exposto aí na sua carteira. Mesmo assim, o BOFA, né, no caso aqui o Banco Safra, ele revisa projeções para a siderurgia e mineração em 2024, que muda nessas recomendações. Analistas do Banco Americano adotaram uma postura mais otimista com o mercado de commodities metálicas para o próximo ano, especialmente em relação ao minério de ferro no curto prazo, tá? E, pessoal, falei errado, não é o Safra, tá? O Bank of America, peço perdão aqui para vocês. O Bank of America fez uma revisão em suas projeções para o setor de siderurgia, como eu já citei, e o minério de ferro, de acordo com o banco, pode estender sua recente alta e atingir $150. Isso aqui é o que o mercado está propondo, tá? Os bancos e as instituições financeiras, né, não está afirmando que de fato vai acontecer, é uma possibilidade. Hoje o minério de ferro está a $107, eles projetam um alvo aí de $150, tá? Por tonelada no primeiro trimestre, devido aos estoques baixos e persistentes. Então, se a gente tem uma baixa nos estoques, né, menos demanda desses produtos para se vender no mercado, é preferível que o preço desses produtos aumente. Então, consequentemente, podemos sim vislumbrar uma alta futura no minério de ferro e beneficiar empresas do setor de commodities geral. Porque o estoque está diminuindo, as empresas estão tendo que queimar, né? No caso, queimar esses estoques, vender para lucrarem. Quando o estoque tiver uma redução, consequentemente terá de ter um aumento de preço, né? E pode beneficiar essas empresas. Como eu falo, é um cenário muito incerto. Empresas cíclicas é incerto, pessoal. Então, por isso que o risco é um pouco maior, até por isso que você tem a possibilidade de ganhar mais no curto prazo com esse tipo de companhia, né? Devido aos estoques baixos, à medida que o mercado se recupera, o banco prevê quedas graduais, até $100, mantendo um preço médio em $125, tá? E o banco elevou a recomendação da Vale de neutra para a compra, o preço-alvo de $80, de R$80 a 102 das ações negociadas aqui no Brasil. E como a Vale do Rio Doce é negociada na Bolsa de Nova York, né? Tem aí no caso, preço-alvo de $16 a $20. Eu não me baseio por preço-alvo, pessoal, utilizo apenas aí como um implemento de análise, mas eu me baseio de fato nos resultados dessas empresas, crescimento operacional, e eu vejo a Vale como uma boa empresa, mesmo sendo cíclica, é uma boa empresa, está com uma boa geração de caixa, é uma empresa que tem receitas instáveis,
tem realizado projetos muito bons, cresceu seus números de vendas, diminuiu os riscos das suas barragens, todavia é uma empresa que depende do cenário comoditizado, assim como as outras, Unipar, CSN Mineração, Ferbasa. A Ferbasa, como já disse para vocês, é uma empresa que também trabalha na parte de metais, né, o minério de ferro, mas ela trabalha mais subnichada. Por quê? Porque ela trabalha na parte de lingotes, né? Então é muito mais subnichado. Fora que ela é uma small cap, né? É uma empresa com uma baixa capitalização de mercado, não tem esse tamanho que a Vale tem. A Vale é gigantesca no mercado, né? Se a gente pegar aqui o valor de mercado hoje da Vale, é uma das empresas mais valiosas do Brasil. Ele tem um valor de mercado de 277 bilhões de reais, tá? Então, é uma empresa muito grande. Fora a liquidez, que é imensa, né? Olha a liquidez desse tipo de empresa, 1,13 bilhão. Então, dá sim para você se aproveitar de empresas já maduras na Bolsa de Valores. Portanto, eu me posicionaria, não tenho Vale na carteira e nem pretendo ter, porque meu foco está em outras empresas por enquanto, tá? Não tenho um capital tão expressivo para estar expandindo no setor cíclico, mas se eu fosse me posicionar agora abaixo aí dos 60, 62 reais, seria um movimento legal aí para eu começar a estar pensando em adentrar Vale na minha carteira, visando aí o médio a longo prazo, tá? Tanto para colher esse cenário de melhora de minério de ferro, como também, né, colher aí dividendos futuramente melhores, tá? E quando essas empresas cíclicas, pessoal, estão no ciclo de alta, é uma maravilha. Se a gente pegar aqui no Status Invest, ó, vamos colocar aqui o cenário otimista da coisa, né? Gente, a Unipar pagou dividendos imensos, por isso que vocês viram o Barsi recebendo todos aqueles dividendos absurdos, né, na carteira de ações dele para o período de 2021. Mas como o mercado funciona, nem sempre o bom dura para sempre e o mal também não se perpetua para sempre, tá? Há ciclos, nada são ciclos, tá? Ou seja, nada mais são do que ciclos na bolsa e momentos de compra. Olha só em 2021 aqui, 15,44 por ação. Imagina que se você se posicionou na Unipar em 2019, no ciclo de baixa da commodity, quem comprou as ações da Unipar em 2019, além de ter se aproveitado dessa grande valorização nas ações que vislumbrou, ainda teria um dividend yield on cost na empresa. Lá em 2019 a empresa estava cotada a 20, 25 reais. Vamos considerar aqui 25. Teria um yield on cost de 61%, tá? Então, realmente, a multiplicação, o ganho de dinheiro para esse acionista foi absurdo para quem se posiciona nesse tipo de empresa em ciclos de baixa. Portanto, nada é recomendação. Não significa que essas empresas estão baratas, que elas não podem ficar mais baratas. O cenário pode piorar ainda mais, as casas de análise podem revisar mais queda nos preços dos produtos. Então, esse tipo de empresa é muito incerto, necessita ter muita análise. Nem os melhores investidores do mercado conseguem prever essas empresas, tá? Realmente você está assumindo um risco maior ao investir em empresas comoditizadas. Pessoal, vou terminando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, deixem um like aí, tá? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, principalmente com empresas cíclicas, eu posso trazer mais aqui para vocês. Compartilhem e não se esqueçam de pensarem aí em atribuírem, né, a planilha de preço teto, porque realmente aí é uma planilha muito sólida, apresenta indicadores aí bons de mercado para essas empresas, né? Então, vocês podem ter um implemento de análise muito bom com essa planilha. E lembre-se, o meu curso, né, Rumo à Liberdade Financeira, já está em processo, né? Logo, logo esse curso estará disponível aqui no canal para que vocês possam estar aderindo. É um curso Rumo à Liberdade Financeira, onde você vai aprender a investir aí do zero na Bolsa de Valores. Vou pegar você aí do zero e vou ensinar a conhecer aí todo esse amplo mercado, né? Desde a parte de ações, criptomoedas e todos os outros módulos que vocês terão acesso, com mais de 10 aulas em cada módulo, tá? Fora a parte escrita, recomendações de livros e filmes que eu vou deixar aí dentro desse curso. Pessoal, vou terminando por aqui, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.